Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Olá você, muito bom dia, cada dia começando com a graça de Deus, começando com a companhia de Deus. Queremos dar as boas-vindas a você que está chegando agora, ligando, sintonizando aqui na Voz da Esperança, nesta temporada, a primeira edição, a primeiríssima edição do seu programa Assim Diz o Senhor. O programa Assim Diz o Senhor está ao ar das 8 às 10 horas da manhã, na companhia do seu amigo Garotinho Silva Brasil e do professor Antônio Malha, quem já está comigo aqui nos estúdios da Voz da Esperança, que transmite diretamente de São Félix do Xingu para o Brasil e para o mundo. O programa Assim Diz o Senhor traz um espaço aberto para debates de temas bíblicos, onde nós aprenderemos aqui em cada edição sobre um assunto específico da Bíblia, sobre um ponto doutrinário, sobre um assunto, sobre uma crença fundamental da Bíblia, estendendo também a você do outro lado do rádio a oportunidade de você interagir conosco ao vivo, fazendo as suas perguntas. Portanto, a partir de agora, você já pode utilizar o nosso WhatsApp, o 94 984 18 90 93, 984 18 90 93. E então você pode fazer a sua pergunta bíblica, trazer aqui a sua dúvida e ela será respondida pelo professor Antônio Malha, o nosso consultor bíblico com uma larga experiência, com uma expertise já na área de doutrinas e assuntos bíblicos. E portanto, aqui do meu lado já quero saudar, dar um bom dia caloroso para o meu amigo Antônio Malha, quem já está no estúdio aqui para falar com você. Professor Antônio Malha, muito bom dia, seja bem-vindo. Suas palavras para os nossos ouvintes da Voz da Esperança e do programa Assim Diz o Senhor. Bom dia, meu amigo Garotinho. Também desejo um bom dia a todos os amigos aí que estão ligadinhos na rádio. É uma alegria, uma satisfação imensa poder entrar aí nas primeiras horas do dia em seu lar, na sua casa, para juntos aprendermos com respeito à palavra de Deus e assim aumentar o nosso conhecimento do nosso Deus. Muito bem, professor. Obrigado já pela sua participação. Quero estender também o meu muito obrigado para os nossos queridos amigos ouvintes que já estão do outro lado do rádio, sintonizando através do seu celular, através do seu smartphone, através do seu tablet e ou do seu computador, acompanhando aqui a grade de programação da Voz da Esperança. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado por permitir-nos entrarmos aí no seu lar e fazer parte do seu dia a dia. É desejo do nosso coração, da equipe do programa Assim Diz o Senhor e também da equipe da Voz da Esperança, que Deus visite você, que você tenha um dia abençoado. Hoje, segunda-feira, começando uma nova semana, não é segunda-feira, 30 de março de 2020, encerrando o mês de março, um mês conturbado, tem sido difícil, mas graças a Deus vencemos, estamos aqui. Então, nós já queremos desejar a você um excelente dia na companhia de Deus e para que você comece muito bem o seu dia nessa nova semana. Nós iremos trazer para você músicas cristãs, músicas sacras e também um momento de estudo da Bíblia, de estudo da Palavra de Deus. E só lembrando, você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp, 984 18 90 93, fazer a sua pergunta ao vivo e ela será pescada e respondida aqui para nós. Qual que é a sua dúvida bíblica? Do que você gostaria de saber a respeito de um tema bíblico? E especialmente hoje, que o nosso tema a ser tratado aqui, eu quero até convidar o professor Malha outra vez. Professor, o nosso tema que vai ser tratado hoje ao vivo aqui no nosso programa, no Assim Diz o Senhor, é sobre um assunto específico da Bíblia, porque o programa Assim Diz o Senhor tem esse objetivo de trazer aqui à baia, trazer à tona, a cada nova edição, um tema específico de um estudo bíblico, de uma crença bíblica, de uma doutrina bíblica. Portanto, hoje, qual será o tema que logo mais será analisado para os nossos ouvintes já estarem a par do que vai acontecer daqui a pouquinho?
Olha aí, meu amigo Arutinho. Hoje, especificamente, a gente vai estudar sobre as Sagradas Escrituras, se realmente podemos confiar nela e qual foi o seu autor, da onde é a sua origem. Na Bíblia a gente encontra 6 doutrinas, né? E 28 crenças. Então, no decorrer aí dos programas, a gente vai estar estudando essas doutrinas e essas crenças fundamentais que estão na Palavra de Deus. Muito bem, professor. Então, nós estaremos, então, portanto, nos programas posteriores, nas novas edições do programa Assim Diz o Senhor, trazendo temas progressivos concernentes à Bíblia, concernentes à Palavra de Deus. Nós faremos também em algum momento aqui entrevistas em formas mais diretas, onde esses assuntos serão confrontados aqui com a Bíblia e a sua dúvida também será colocada diante da Bíblia para que ela seja sanada. Você pode acompanhar também o programa Assim Diz o Senhor pela nossa página no Facebook, WR Voz da Esperança, facebook.com.br/WR Voz da Esperança. Também pode seguir no nosso perfil no Instagram, que é @Voz da Esperança, @WR Voz da Esperança. E lembrando outra vez, os nossos canais interativos, o nosso WhatsApp já está disponível para que você possa participar ao vivo conosco, pedindo também a sua música e mandando a sua pergunta bíblica para cá, o 94 984 18 90 93. Agora são 8h06, começando o seu programa Assim Diz o Senhor. A melhor programação, a melhor rádio, os melhores ouvintes, portanto, estamos na melhor. 24 horas com você. A Voz da Esperança de São Félix do Xingu, a melhor e mais ouvida, sempre trazendo a melhor grade de programação para você. Web Rádio Voz da Esperança. WhatsApp 94-18 Acesse nosso site vozdaesperança.net. O portal da rádio é webradioesperança.com. Web Rádio Voz da Esperança de São Félix do Xingu, no Pará, para o mundo. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Muito bem, chegando a primeira música de hoje com a Alessandra Samadello e a música Nisto Cremos. Bom dia para você, que Deus abençoe. Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho sua vida entregou. Nós cremos no trabalho do Espírito de Deus, nos chamando à salvação, nos fazendo renascer. Nós cremos no batismo pela água e pela fé. Nós cremos na verdade da saúde no viver. Nós cremos no juízo que virá a todos nós. Nós cremos que Jesus é o nosso intercessor.
Você curtiu o som da Alessandra Samadello, a música Nisto Cremos. Nisto Cremos tocou aqui com a Alessandra Samadello, a primeira música de hoje. Olha só, obrigado a você pelo carinho da sua sintonia, obrigado pela sua audiência. Acompanhando aqui o som da Voz da Esperança, o programa Sim Diz o Senhor, na companhia do seu amigo Garotinho Silva Brasil, do professor Antônio Malha. O programa Sim Diz o Senhor vai ao ar das segundas e terças-feiras, a partir das 8 da manhã. Das 8 às 10, o seu amigo e companheiro das manhãs de segunda e terça-feira, o programa Sim Diz o Senhor. Aliás, quero passar para você a nova grade aqui da Voz da Esperança, das suas manhãs semanais, para que você esteja acompanhando toda a programação aí e antenado, tá bom? Nas segundas e terças-feiras, das 8 às 10 da manhã, o programa Assim Diz o Senhor. Nas quartas-feiras, das 8 às 9 da manhã, você acompanha o programa Ouvindo a Voz de Deus, que é um programa de oração e oferece para você a participação, a interação no tópico da oração. Oração intercessora, você manda seu pedido de oração intercessora por você, por sua família, qualquer que seja a situação pela qual você gostaria que nós orássemos. O dia portanto, são as quartas-feiras, das 8 às 9 da manhã, o programa Ouvindo a Voz de Deus. E nas quintas e sextas-feiras, das 8 às 11, o programa Novo Tempo. É o programa nosso aqui evangelístico, um programa também que traz informação, notícia e interação, porém com um cunho mais evangelístico. Portanto, a nossa grade de programação é esta: das segundas e terças-feiras, das 8 às 10 da manhã, o seu programa Assim Diz o Senhor. Quarta-feira, das 8 às 9, o programa Ouvindo a Voz de Deus, um programa de oração intercessora. E das quintas e sextas-feiras, o programa Novo Tempo. Ok, e o programa Assim Diz o Senhor tem essa dinâmica, essa dinamicidade de trazer para você esses momentos de estudos da Bíblia de forma mais sistemática, eu diria, de forma mais direta, onde nós analisaremos aqui cada edição um tema, um tópico específico da Bíblia. E como já adiantou para você, querido amigo ouvinte, aliás, sejam muito bem-vindos à nossa programação. Quem já está ligado conosco aqui, ouvindo o programa Assim Diz o Senhor, a nossa amiga Vanessa Silva, lá de Parauapebas. Abração para você, Vanessa. Uma ótima segunda-feira para você, que este seja um dia abençoado, que você passe esse dia na presença de Deus, sentindo a presença, a companhia dele, e que você possa receber aí do alto as bênçãos divinas. Quem está ligada também no programa Assim Diz o Senhor é a nossa amiga Valdelice Mesquita. Ela está lá em Novo Progresso, em Itupiranga, no estado do Pará. Alô, Itupiranga, abração para vocês ligados, sintonizados em Itupiranga, em Novo Progresso, especialmente para nossa amiga Valdelice, para a pequena Laila e também para o José Victor, que são seus dois filhos que estão na escuta do programa também. Portanto, como dizíamos, o programa Assim Diz o Senhor, ele oferece para você essa oportunidade. E daqui a pouquinho já, nesse bloco, nós já teremos aqui a primeira participação do ouvinte. Você pode inclusive fazer a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 94 984 18 90 93, e a sua pergunta vai ser respondida ao vivo. Lembrando, a sua pergunta ela deve vir nesse momento nesse sentido da Bíblia, com respeito à Bíblia, com respeito à Escritura Sagrada. Será que a Bíblia é de fato a palavra de Deus? Como nós devemos entender que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque a Bíblia difere dos outros livros que têm essa proposta de serem livros sagrados. Por exemplo, o Alcorão, o livro dos Espíritas, o livro dos Mormons e por aí vai. São tantas as propostas que existem, e a Bíblia não seria apenas mais uma delas. Porque nós devemos crer de fato que a Bíblia é a palavra de Deus. Um livro tão antigo que foi escrito por homens, obviamente. Aliás, não está ali dizendo livro de Moisés, carta de Paulo e por assim adiante. Porque esse livro é a palavra de Deus. Será que a Bíblia continua sendo relevante para o mundo pós-moderno no século XXI? Não é coisa do passado? Não ficou presa a uma cultura, a um tempo do passado, onde as pessoas não tinham tanto conhecimento científico, onde a evolução tecnológica sequer existia? Portanto, essas perguntas que pairam, essas dúvidas que pairam no ar, elas ensejam todas as respostas que o nosso amigo e comunicador, professor Antônio Malha, quem ancora comigo, que aliás eu tenho um enorme prazer de estar sentado aqui do seu lado nesses estúdios da Voz da Esperança e poder aqui também absorver
esse seu conhecimento, toda esta sua expertise na área do conhecimento bíblico e também teológico, porque é um estudante nato da teologia autodidata, aquele que busca, que estuda por si mesmo, inclusive, não por si mesmo, obviamente, o Espírito Santo é quem o guia, professor. Mais uma vez aqui, queria que o senhor fizesse um chamado para os nossos amigos ouvintes aí, para que se ligassem no Assim Diz o Senhor e o que nós vamos ter daqui para frente, por que é tão importante aprender sobre a Bíblia, estudar sobre a Bíblia. Aliás, professor, a Bíblia continua sendo relevante no mundo pós-moderno? Será que as suas mensagens não são antigas e ultrapassadas? Será que elas são aplicáveis ainda para nós no século XXI? Eu creio que esse programa vai ser muito importante para a vida de cada um de nós, principalmente dos nossos ouvintes, porque sempre é bom nós atentarmos para o tempo no qual nós vivemos. E também depois do avanço aí da tecnologia, nós temos observado que as pessoas têm deixado um pouco, né, a Bíblia de lado. Ou então elas pegam ali um pedestal ou pega uma Bíblia, coloca aberta ali no Salmo 23, coloca na sua sala como um amuleto. Então a Bíblia ela é muito relevante, né? As Sagradas Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, elas são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Então, no tema de hoje, no qual nós vamos abordar, a gente vai falar sobre essa inspiração, né? Como foi o processo da inspiração, da revelação e como ela chegou até nós. Então, meus amigos que estão aí ouvindo, fique ligadinho, pega aí a sua caneta, um pedaço de papel, tome nota dos textos no qual a gente vai citar aqui. Se você tiver alguma pergunta, não se hesite, né? Faça a sua pergunta para juntos assim podermos nos aprofundar mais na palavra de Deus e principalmente no tempo no qual nós estamos vivendo hoje. É bom nós atentarmos para a Bíblia, para assim nós podermos saber realmente no qual período nós estamos vivendo e qual é a vontade de Deus através da Bíblia para a nossa vida. Muito bem, professor. Agora, o senhor falou uma coisa aí que me chamou bastante a atenção e, na verdade, voltando um pouquinho aqui, forçando um pouquinho a memória, eu pude lembrar-me que na casa da minha avó paterna, obviamente era uma mulher muito instruída, era professora, aliás, né, tinha cultura, e eu lembro que a primeira Bíblia que eu tive contato foi exatamente com essa Bíblia dela. Eu era uma criança e a Bíblia dela estava sobre um criado mudo e ela ficava ali fechadinha, não podiam abrir, ninguém podia tocar, apenas ela tocava para tirar poeira de vez em quando. E até fazendo aqui um paralelo, desculpe-me se parecia um tanto quanto zoas, mas a Bíblia parecia tão muda quanto aquele criado mudo. A Bíblia fechada sobre um criado mudo que parece que não tinha significado nenhum. E a gente ia para a igreja, nós professávamos uma confissão religiosa àquela época. E eu lembro, professor, que ninguém tinha uma Bíblia. Nenhum dos fiéis que congregavam, que assistiam ao culto, tinham, portanto, uma Bíblia em suas mãos. E isso é verdade, inclusive hoje em dia. Não é porque já fazem alguns anos que esse quadro mudou. A verdade é que a Bíblia permanece sendo um livro que algumas pessoas, obviamente, não têm tanto contato assim. A maioria das pessoas não tem tanto contato. E algumas das pessoas que têm contato com a Bíblia, elas têm contato com a Bíblia como elas teriam com um jornal, com uma revista indexada, com um livro científico. E buscam muito mais informação do que propriamente viver a sua mensagem, a mensagem da Bíblia. E enquanto no passado algumas pessoas tentavam viver a mensagem da Bíblia sem ter contato com o conteúdo e tinha o risco de seguir uma mensagem adulterada. Alguém dizia aquilo que entendia sobre a Bíblia e todos seguiam porque não estudavam a Bíblia. Hoje o problema é outro. Hoje as pessoas têm a Bíblia nas mãos, todo mundo tem uma Bíblia, mas o problema é que ela virou banal. Assim como a gente manuseia o celular, assim como a gente manuseia um livro ou de matemática ou de filosofia, também manuseamos a Bíblia, mas em busca de informação, aqueles que ainda buscam e outros apenas usam para sustentar as suas ideias, para apoiar as suas ideias, por mais absurdas que pareçam. É curioso ver que em momentos específicos, pessoas que se põe a Bíblia, eles passam a citá-las. Eu lembro, professor, que na corrida presidencial do ano passado, do ano de 2018, ainda estou com a mente presa em 2019, 2018, eu lembro que um dos candidatos a presidente da República, ele se declara ateu, na verdade, ateu confesso, e sua vice também, mas no momento da corrida presidencial para ganhar votos, vai a uma igreja e leva uma Bíblia, e numa entrevista de rádio e que foi transmitido também pelo YouTube, ele cita a Bíblia, equivocadamente, mas cita a Bíblia. Então, assim, as pessoas usam a Bíblia a seu bel prazer, mas a grande questão, professor,
é usar a Bíblia conforme a própria Bíblia nos ensina. Aprender dela, daquilo que ela diz por si mesma. Não é isso? Exatamente. É até um pouco curioso também, que eu conheci uma senhora que há dois extremos aí, como você destacou. Antigamente as pessoas não tinham acesso direto à Bíblia. E hoje as pessoas já têm um acesso, muitas pessoas têm 2, 3, 4, até 10 Bíblias em casa, né? Eu conheci uma senhora que ela andava com uma Bíblia dentro do bolso. Aí ela falou assim, olha, só eu andar com a Bíblia eu já estou protegida. Então a Bíblia, queridos ouvintes, ela foi feita não para nos informar, mas para transformar. Então quando eu tenho apenas uma Bíblia fechada ou aberta no Salmo 23 ali na minha estante, ela não está fazendo ali absolutamente nada, a não ser preenchendo um espaço ali na sua estante. Mas ela tem que estar no seu coração, na sua mente, para que assim você tenha a vida transformada. A Bíblia fechada, já dizia um antigo professor que eu tive, a Bíblia fechada é um livro qualquer, aberta é a boca de Deus, né? É isso que o professor Amália acaba de colocar aqui. A Bíblia fechada ela é apenas um livro qualquer, sobre a sua mesa, sobre a sua escrivaninha, sobre o seu criado mudo, porém a Bíblia aberta, ela é a boca de Deus, ela é a palavra de Deus, tá bom? Portanto, já fica aqui o meu convite para você, meu amigo, minha amiga, meu querido amigo ouvinte, minha querida amiga ouvinte, estudar a sua Bíblia. Passe a estudá-la, passe a meditar em suas mensagens, buscar conhecer mais profundamente aquilo que o Senhor tem revelado para você, aquilo que diz o Senhor. Vamos para mais um bloco musical, chegando aqui 2 canções. A primeira música vai tocar para Vanessa Silva, lá de Parauapebas. Ela pediu com Rafaela Pinho a música Até Lá. Agora são 8 horas e 24 minutos. Esse é o programa Assim Diz o Senhor e essa é a sua web rádio Voz da Esperança de São Félix do Xingu para o Brasil e para o mundo. Portanto, ficando agora com o som da Rafaela Pinho e a música Até Lá, a pedido da nossa amiga Vanessa Silva, lá de Parauapebas, e na sequência você vai ficar com Thiago Grulha e a música Super-Heróis. Agora, lembrando a você também que no próximo bloco você já pode mandar a sua pergunta e ela vai ser respondida aqui ao vivo pelo professor Antônio Malha, usando sempre, como dizemos aqui, a Bíblia como caderno de resposta. Rafaela Pinho, Até Lá. Tua vida melhore, até lá seja forte, até que acabe o pesar que te envolve, até lá seja forte, até lá. Deus vai cuidar da tua vida até lá, até que o pranto se torne
Amar é aprender a amar. Agora são precisamente 8 horas 31 minutos. Você ouviu aí a música do Thiago Grulha, sempre passando por aqui, sempre cantando pra gente aqui na Voz da Esperança. Você já sabe, a Voz da Esperança, os melhores artistas gospel, as melhores músicas cristãs estão aqui na Voz da Esperança. O melhor ouvinte está do outro lado, a melhor grade de programação está aqui. Então tá muito bom, tá tudo 10. Aliás, tá na Voz, tá na 10. Web Rádio Voz da Esperança. WhatsApp 94-984-18-9093. Acesse nosso site vozdaesperança.net. O portal da rádio é webradioesperança.com. Web Rádio Voz da Esperança de São Félix do Xingu, no Pará, para o mundo. Hora certa. 8 horas 32 minutos, bom dia. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Que tal uma rádio com músicas que embalam seu dia a dia? Com fé e adoração. A Voz da Esperança. Ouça e adore. A Voz da Esperança. A Voz da Esperança de São Félix do Xingu para o Brasil e para o mundo. E o programa Cindy do Senhor começando na manhã dessa segunda-feira, dia 30 de março de 2020. Segunda-feira, 30 de março de 2020. Aqui do meu lado, o professor Antônio Malha. Aqui do meu lado, o professor Antônio Malha, com quem eu tenho a alegria de compartilhar os estúdios da Voz da Esperança e também compartilhar a ancoragem do programa Assim Diz o Senhor. Um programa que começou uma nova temporada aqui pela Voz da Esperança, com uma nova grade, com uma nova postura, com uma nova cara para você. Só repetindo para você, o programa Assim Diz o Senhor tem o objetivo de proporcionar para você, querido amigo ouvinte, o estudo da Bíblia de forma sistemática mais profunda, mais detalhada. E hoje o tema que nos toca falar aqui é sobre a palavra de Deus. Professor, tá tudo ok por aí? Tudo ok, meu amigo. Tudo ok. Eu já convido até os amigos aí que estão nos ouvindo a compartilhar aí com seus amigos, familiares, para juntos, né, aprendermos mais sobre as Sagradas Escrituras. Muito bem, podem compartilhar o link do aplicativo, o link da rádio, também ali o link da nossa fanpage, não é isso, professor? Exatamente. Lá pelo Facebook, a WR Voz da Esperança, e você pode compartilhar nos grupos com seus amigos para que mais pessoas possam ter a oportunidade aí para acompanhar a Bíblia, o estudo da Bíblia e a nossa programação. E sempre é bom lembrar, compartilhar a esperança, né? Compartilhar a esperança é muito fácil, né, professor? Você vai lá, pode clicar diretamente no botão compartilhar e você vai escolher. Você vai compartilhar na sua linha do tempo, compartilhe com um amigo, compartilhe num grupo. Eu, por exemplo, agora, professor, estou compartilhando aqui nos meus grupos do Facebook. Olha só, eu percebi que eu tenho um grupo aqui com 38 mil participantes. Imagine, um clique e eu ofereço a oportunidade de 38 mil pessoas terem um contato com a Bíblia sem que eu saia de casa. É eu pregando, é eu multiplicando a esperança de forma muito simples, através das redes sociais. Já compartilhou, professor, também nos seus grupos aí? Sim, já compartilhei nos grupos do WhatsApp, né, e também do Face. E sempre é bom. Eu sempre, quando o programa está no ar, não somente quando está no ar, mas sempre fica aí no Facebook. Qualquer hora que você quiser ouvir, você pode estar ouvindo aí na nossa página. Mas sempre quando vai ao ar, eu já vou ali, lanço ali no WhatsApp, nos grupos, para os amigos. Também lanço ali na minha página e compartilho sempre a esperança. Muito bem, professor. Esse é o caminho. Vamos andar por ele. Olha só, queridos amigos e ouvintes, sejam muito bem-vindos outra vez, repito, aqui para o programa Assim Diz o Senhor, nesta segunda-feira, 30 de março de 2020. Lembrando, você já está aí já está com seu papel e caneta na mão? Já tem a sua pergunta pronta? Se você já tem a sua pergunta pronta, pode mandar pra gente. O WhatsApp da Voz da Esperança é 984-18-9093. Se você estiver fora do estado do Pará, você vai adicionar 94, né? O DDD aí, 94, 984-18-9093. E para você que me assiste fora do Brasil, na Bolívia, na Índia, na China, nos Estados Unidos, na Rússia, você vai colocar aí o mais 55, 94, 984-18-9093. E aí você vai perguntar ao vivo pra gente, aqui pelo Zap da
Web Rádio Voz da Esperança, e nós teremos a maior alegria em atendê-lo. Já temos mais ouvintes pedindo músicas aqui pra gente, e quem pediu música também foi a nossa amiga Livânia. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, Livânia. Ela pediu a música com a Gabriela Rocha, a música Diz, ofereceu para todos os seus amigos e familiares. A gente vai estar tocando daqui a pouquinho na sequência, a próxima música vai estar tocando para você. Desde já, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, obrigado pelo carinho da sua audiência. Professor, sem mais delongas, nós sabemos aqui que os ouvintes já estão esperando, inclusive do outro lado, lá do rádio, ligadinhos no rádio, esperando já para nós começarmos o nosso debate de hoje, a nossa proposta bíblica de hoje. Bom, o tema, como já foi proposto aqui, trata das Escrituras Sagradas. Primeiro, professor, esse termo parece um tanto quanto, eu diria, não tanto arrogante eu dizer que a Bíblia é sagrada. O que quer dizer sagrada e por que a Bíblia é sagrada? E, por exemplo, para nós que somos cristãos, o Alcorão não é, o livro dos Espíritas não é sagrado. O que significa sagrado? A Escritura sagrada. Tem como dar já uma palhinha pra gente, pra já dar uma introduzida legal, para nos colocar no problema? Olha aí, essa questão, né, das Escrituras Sagradas, é porque ela trata da pessoa de Deus. A gente entende que nesta palavra Deus transmitiu à humanidade aí, o conhecimento necessário para a salvação. Então nós temos a Bíblia como as Sagradas Escrituras, ou as Escrituras Sagradas, porque ela trata e ela revela um Deus sagrado, um Deus santo. Muito bem. Mas daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouquinho nessa pergunta. Já estou aqui com a pergunta na ponta da língua, porque eu quero te apertar, professor, no estúdio hoje aqui. Agora, fala-se muito, eu me lembro que quando eu comecei a ter contato com a Bíblia, recebi um estudo bíblico, a pessoa que me ministrou o estudo bíblico já falava sobre uma revelação. E falava também sobre um processo de inspiração. E a minha dúvida era essa: qual que é a diferença entre revelação e inspiração? Se é que existe alguma diferença. Mas nesse momento, professor, eu gostaria de falar com você com um tema que você trouxe preparado aqui, obviamente, sobre a revelação. Bom, é possível que realmente Deus exista? Essa é uma pergunta, uma incógnita, uma pergunta que tem instigado os seres humanos ao longo dos séculos. Eu diria por milênios. Esta tem sido a pergunta. Deus de fato existe? Como nós podemos crer em sua existência, professor, num mundo tão científico? Será que Deus, ele se revela de alguma forma para nós? Deus tem uma maneira de se revelar para nós que somos seres humanos? E por outro lado, porque eu deduzo que não se pode falar dessas coisas no laboratório, por exemplo. Nós não podemos colocar Deus num tubo de ensaio, fazer testes, experimentos. Aliás, de acordo com aqueles que creem em Deus, ele é muito maior que tudo isso. Então a pergunta é, professor, será que Deus, ele existe mesmo? Se Deus existe, será que ele se revela de alguma maneira? Como entender a vontade de Deus? Será que ele se revela para o ser humano, para a humanidade? Olha só, isso tem trago muita angústia para muitas pessoas e até dúvida com respeito à existência de Deus. Tem um texto na Bíblia que eu gostaria de usar como à vontade, professor, que está no livro de Hebreus, no capítulo 1, o verso 1 e o verso 2, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, de que modo, né? Como você perguntou, de que modo se revelou a raça humana, como a Bíblia funciona em sua revelação? Então, há como a Bíblia que diz que Deus falou de várias maneiras. E da última vez falou pelo seu Filho. Então, quando nós falamos de revelação, há dois meios da revelação divina. Primeira revelação é a revelação geral, que ela abrange a natureza, ela abrange a história, o comportamento humano, a consciência, né? E até a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Opa, deixa eu ver. Se eu entendi, professor, você quer dizer que Deus então se revela de algumas maneiras. E uma das maneiras como Deus se revela, a teologia explica que é a revelação geral. E isso se dá pela revelação de Deus através da natureza, da história humana e do comportamento humano? Sim. Ok. Agora, eu tenho um problema aqui. Bom, eu ainda ontem
tive dando uma olhada na internet e eu percebi que ali houve ontem, na verdade, um terremoto na Colômbia de 5,4, salvo engano, de grau, teve um grau, né, de 5,4 lá na escala Richter. Ou seja, será que Deus está falando ali através da natureza? Eu percebi também que no início do ano nós percebemos, todos nós que fomos ligados aqui nos noticiários, no Brasil especialmente, no Rio de Janeiro, quando começa o ano, começam-se já as tragédias. As grandes chuvas ocasionam deslizamento de terra, inundação, soterramento. É uma tragédia terrível. Eu me lembro que em 2008, um caso que tomou repercussão mundial, apesar do fato de ser um já corriqueiro quase naquela cidade, no início de todos os anos tem deslizamentos assim, mas uma família inteira foi soterrada ali em Angra dos Reis. Uma família que tinha ascendência japonesa e até pela proeminência que essa família tinha ali naquela região, essa notícia tornou-se notória em todo o mundo e consternou o mundo. Como que uma cidade tão bonita, chamada Cidade Maravilhosa, com uma natureza espetacular, por assim dizer. O Brasil ainda tem muitos lugares bonitos. Aliás, como diz uma letra de uma antiga canção, no mundo ainda existe beleza. Então, a gente olha por um lado, professor, ver tanta beleza, tanta harmonia, mas por outro lado eu vejo coisas como essa, tufões, terremotos, eu vejo tsunamis, deslizamentos de terra. Eu vejo, por exemplo, um leão destroçando uma gazela, um animal que indefeso. Como eu posso entender que Deus pode falar através da natureza, se quando a natureza está aí me mostrando uma crueldade, me mostrando uma certa maldade, e parece que um certo anacronismo falar disso, mas não é a verdade. Nós estamos estamos tendo contato com isso, e é bom que esses problemas eles venham à baia, porque são questionamentos que são profundos, obviamente, mas que por outro lado eles podem ser a oportunidade da pessoa crer em Deus ou delas distanciarem-se de Deus. Então a minha pergunta que fica é: como é possível que Deus se revele através da natureza, sendo que temos todos esses problemas na natureza? E eu vou, professor, te apertar um pouquinho mais aqui. Você falou da história humana. Por exemplo, eu entendo que um pai cuide bem dos seus filhos, uma mãe que ama os seus filhos, que até dá vida pelos seus filhos. Nós temos visto isso em algum momento daí. Mas eu tenho visto também mães que abortam seus próprios filhos, que matam seus filhos. Deus se revela na história humana? Será que Deus tem esse dúbio caráter, um bom, ruim também? Por outro lado, homens como Adolf Hitler, homens como Calígula, homens como o próprio Napoleão Bonaparte, homens terríveis que ocasionaram guerra, derramamento de sangue, que foram uma tragédia na história humana, uma parte vergonhosa da nossa história também, a escravidão, que é uma realidade latente aqui no nosso país. Eu sei que nós às vezes julgamos o passado de uma forma até muito pejorativa, e o fato de nós termos certas posições hoje em dia, e podemos falar abertamente, é o privilégio que nós temos de estarmos do lado de cá, da linha do tempo da história, e eu creio que é o próprio tempo jogando holofote sobre nós, esperando que nós reflitamos sobre as nossas ações do passado. Mas o fato é que a natureza e o próprio comportamento humano também, a história tem mostrado isso também, através da história, que existe aí uma dubiedade. Nós podemos ver um lado do bem, eu posso ver uma cachoeira, eu posso ver um rio fantástico, eu posso ver um animalzinho, um beija-flor flutuando, mas por outro lado um leão destroça uma gazela, a terra encobre e mata pessoas. Como entender tudo isso, professor? Olha aí, como eu havia falado, Deus ele se revela de várias maneiras, e como a teologia fala, tem uma revelação geral, que é através da natureza, da história, né? Até do comportamento humano, mas a gente percebe aí que há essas divergências, como você mesmo colocou. Então o mundo que ele nos cerca, ele provê sinais confusos, né? E é bom entender que nós vivemos, né? E ele manifesta um conflito entre o bem e o mal. Nós temos que entender este conflito que existe entre o bem e o mal. Em Deus se manifestar através da natureza, através da humanidade, não quer se dizer que ele é o culpado pelo um terremoto que destrói várias casas, né, com perca de famílias. A gente também não pode colocar a culpa em Deus com respeito quando uma mulher engravida, né, e ali aborta. A gente percebe que nas Sagradas Escrituras a gente vivemos em um conflito cósmico, e eu e você estamos vivendo esse conflito, né? Aí quem finalmente vencerá a batalha? Quem finalmente vencerá a batalha é aquelas pessoas nas quais estiverem com Deus e aceitado Ele como seu único Salvador pessoal. Então a gente vê essa questão aí, até bem interessante, que às vezes as perguntas chegam, como uma jovem chegou para mim e falou assim: irmão,
Eu percebo que quando você, às vezes, eu já vi algumas vezes você pregando, e você fala muito do amor de Deus, mas o que eu gostaria de perguntar para você assim, mas por que se Deus é amor, por que Ele permite sofrimento, por que Ele permite uma criança morrer, por que Ele permite aí uma enchente e várias pessoas que estão ali próximo, acaba que perdendo seus bens, muitos perdem até a própria vida. Então, quando a gente vê a questão da revelação geral, nesse âmbito aí da natureza, da história, né, da humanidade, isso não quer dizer que Deus ele é o culpado pelo fato de uma pessoa ir ali tirar a vida do outro, ele não é o culpado de uma mãe ir ali abortar uma criança, mas apesar dele se manifestar através das belezas da natureza, da bondade das pessoas, hoje nós percebemos que tem muitas pessoas que não são cristãs, mas são umas pessoas de boa caráter, tem um amor à humanidade, vai lá, ajuda, então Deus se manifesta através dessas pessoas. Ok, professor. Eu entendi aqui pela sua colocação que a revelação pela natureza é uma revelação que está infelizmente corrompida por ocasião do pecado, não é isso? Exatamente, e é um tema que a gente vai até estudar mais à frente, que é com respeito a isso, né? A gente vai debater um pouquinho sobre isso, então eu não vou falar muito sobre ele, então a gente deixa para mais na frente. Para não dar spoiler, não é isso? Muito obrigado, professor Antônio Mário, muito obrigado. Encerramos aqui esse primeiro bloco. Daqui a pouquinho, na volta do segundo bloco, mais perguntas e mais respostas. Aliás, você do outro lado aí tem as suas perguntas, não hesite, sem pestanejar. É só digitar aí o nosso WhatsApp, só buscar o nosso WhatsApp e enviar aí a sua pergunta. E também você pode participar conosco pela fanpage lá no Facebook. Por exemplo, a nossa amiga Cleidiane Silva, ela diz: eu sou Cleidiane Silva, estou participando aqui de Aparecida de Goiânia. Abração para você, minha amiga Cleidiane Silva. Bom dia, que Deus abençoe você, que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Muito obrigado pela sua participação. Eu convido você, Cleidiane Silva, que está ouvindo nesse momento também, a compartilhar o link, compartilhar a transmissão ao vivo nos seus grupos do Facebook, na sua timeline, marcar seus amigos também nos comentários, para que você também possa continuar aí compartilhando a esperança. Muito obrigado por você ser uma ouvinte assídua aqui da Voz da Esperança e também do seu programa, do nosso programa Assim Diz o Senhor. Para encerrar esse bloco, vai cantar pra gente aqui a pedido da Elivânia, a Gabriela Rocha, e a música Diz. A Gabriela Rocha vai cantar pra gente a música Diz, a pedido da nossa amiga Elivânia, e a gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco, trazendo muito mais perguntas e respostas para você que está sintonizado conosco. Agora são 8h49. Esse é o programa Assim Diz o Senhor. Um programa que traz para você a oportunidade de esclarecer assuntos e fatos bíblicos, sempre tendo a Bíblia como caderno de resposta. Portanto, Gabriela Rocha canta agora para nós a música Diz. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor.
Agora você também pode ouvir a nossa rádio pelo portal Rádios Online Brasil. Acesse www.radiosonlinebrasil.com.br. www.radiosonlinebrasil.com.br. Por aí também você pode acompanhar a Web Rádio Voz da Esperança. E tocou aqui para você a Gabriela Rocha, a música Diz, que tocou para nossa amiga Elivânia. E também passou por aqui na sequência a música do CD Jovem Corpo e Família, a pedido da nossa amiga Beatriz, lá de Marabá. Beatriz, beijão pra você. Deus abençoe você, te dê um ótimo dia. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Quero convidar você também, minha amiga Beatriz, a maximizar a esperança. Compartilhe aí o link da Web Rádio Voz da Esperança. Compartilhe também, se sendo possível assim, vai lá no seu Facebook, digita lá WR Voz da Esperança, vai aparecer aí a fanpage e o programa ao vivo. Compartilhe, por favor, aí nos seus grupos, compartilhe na sua timeline, marque algum amigo seu aí. Vamos todos engajar-nos nessa corrente e para multiplicar a esperança, para anunciar a mensagem do Evangelho e abreviar a breve volta de Jesus. Aliás, por falar em volta de Jesus, a minha pergunta para você é: você está se preparando para a volta de Jesus? Ele muito em breve vai voltar, essa é a sua promessa, contida nas Sagradas Escrituras, e você é convidado para preparar-se aí para a sua volta. Já que estamos falando aqui sobre volta de Jesus, sobre Bíblia, já está aqui comigo outra vez o professor Antônio Malha, para continuarmos aqui o debate bíblico desta manhã. Mas ainda eu quero aproveitar o momento para outra vez mandar um alô especial para os nossos ouvintes, sintonizados conosco lá do outro lado do rádio, a Vanessa Silva de Paruapebas, também a Elivânia, que está em São Félix do Xingu, ligado no programa. Obrigado pela sua audiência. A Cleidiane Silva de Aparecida de Goiânia, o Hélio e a Vanessa lá em Cochabamba, em Binto, na Bolívia. Muito obrigado, amigãos, meus amigos, pelo carinho da sintonia de vocês, pelo carinho da sua audiência. Tendo perguntas, mandem pra gente pelo WhatsApp, que você já sabe. Um abraço também para Marisa Gomes, um abraço para Valdelice, que já está também ouvindo a nossa programação. Um abraço especial também para Daisy, lá de Rondon do Pará. Ela pede para que a gente mande um abraço para toda a cidade de Rondon do Pará, para todo o distrito ali também daquela região. Muito obrigado, Deise, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Beijão super carinhoso, um abração, graça e paz. Que Deus abençoe você. Bom, professor Antônio Malha, voltamos aqui então para nossa boa e abençoada lida, que ia falar da palavra de Deus. Contudo, como o senhor já sabe, nós estamos fazendo um estudo mais detalhado, mais, eu diria, sistemático da Bíblia, e falamos no bloco anterior aqui sobre a revelação geral de Deus, como Deus se revela através da natureza, como Deus se revela através da história, como Deus se revela também através do comportamento humano, e a problemática ali é que nós vemos na natureza tanto insights de bondade, mas vemos também, por outro lado, insights de maldade. Ontem eu fiquei assustado quando eu vi um terremoto que aconteceu aqui na Colômbia, né, pertinho da gente, e a natureza está aí, né, e esses problemas estão na natureza. Mas você respondeu pra gente aqui biblicamente que a natureza nos dá uma visão corrompida, uma revelação corrompida, porque estamos inseridos num grande conflito entre o bem e o mal, e essas duas forças antagônicas, opostas a si, estão lutando. E é nesse momento de choques aí que dessa grande batalha, os sintomas são estes aí. Os problemas que nós vemos, os caos que a natureza ocasiona, mas ainda assim Deus nos fala através da natureza. Aliás, o próprio Paulo nos diz que Deus se revela assim, através da natureza, através das leis naturais, as leis das físicas que regem o universo, as leis da natureza, que determina a chuva, que determina a primavera, que determina o verão. Deus está trabalhando aí, através dessas leis naturais. O vento que sopra do Oriente, o sol que nasce no nascente, depois percorre todo o céu e se põe ali no horizonte, conforme o salmista nos diz que os céus proclamam a glória de Deus, as galáxias, não é? As constelações, todas elas organizadas e devidamente organizadas, essa ordem sinérgica que existe no universo, a rosa que está presa a seu matiz e alimentada pelo solo, o processo da fotossíntese, não é? Tudo isso denota que existe uma mão criadora por trás de tudo isso. Há uma mente poderosa e brilhante que não apenas desenhou e projetou, mas que mantém e sustenta a natureza, porque o homem, mesmo com o avanço da tecnologia, de todas as ciências, inclusive as humanas,
Ele não conseguiu ainda produzir a vida, organizar os sistemas como Deus organizou. O próprio sistema planetário do nosso sistema solar, você pode ver aí o distanciamento da Lua em relação à Terra, a inclinação perfeita do eixo da Terra, os nossos movimentos de rotação e translação, determinando dias, estações e também os anos. Bom, existem muitos sinais da natureza que revelam que há uma mente criadora, que há um Deus todo-poderoso por trás de tudo isso. Agora, por outro lado, é verdade, quando o pecado entrou no mundo, o diabo, tomando a ocasião, ele deturpou o livro da natureza, ele adulterou algumas páginas do livro da natureza, e esse caos, essa falta de ordem que nós percebemos às vezes em contraste com essa outra ordem que eu já mencionei anteriormente, obviamente são consequências da atitude do diabo que está por trás de tudo isso, nesse grande conflito. Portanto, essas duas forças antagônicas, elas entram em choque aí. Ok, entendemos isso no bloco anterior, mas Deus precisaria ou deveria se revelar de uma outra maneira? Se sim, professor, que outra maneira Deus encontra para se revelar? Olha aí, no bloco anterior nós falamos a respeito sobre a revelação geral. Então nós percebemos que Deus fala conosco através da natureza e etc, várias outras revelações. E por último, Deus ele se revelou sim de outra maneira, que é a revelação especial na pessoa de Jesus Cristo. Mas por quê? O pecado ele tem limitado a autorrevelação de Deus, né? Manifestada pela criação, pelo fato de obscurecer a habilidade humana em interpretar o testemunho de Deus. Então, muitas pessoas, devido ao pecado ter limitado a autorrevelação de Deus, as pessoas acabam que entendendo e levando para o lado extremo aí, quando nós falamos com respeito à revelação geral, com respeito a natureza, né? Quando acontece aí os desastres. Então, o pecado ele acabou que limitando a nossa autorrevelação, e muitos de nós acabamos que vendo os maus acontecimentos e acabamos jogando na conta de Deus e falando que Deus é o autor do mal. Mas não é verdade. Então, quando nós vamos falar com respeito à revelação especial, Deus ele trabalhou dessa forma devido a perplexas questões da vida, né? Então Deus ele apresenta uma revelação especial de si mesmo. Ele decidiu ali se apresentar diante da humanidade por um meio específico, o qual não deixa margem à questão no tocante de seu caráter, seu amor, né, pela humanidade. Então, desde ali no Antigo Testamento, Deus ele se revelou através no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, ele se revelou através dos profetas, né? Mas no princípio, sua revelação ali veio por meio dos profetas, que é o Antigo Testamento. Depois, ela foi transmitida, né, por intermédio de sua revelação última, a pessoa de Jesus Cristo. Então, a Bíblia, ela acaba que declarando a verdade sobre Deus e o revela como uma pessoa. Nós entendemos o caráter de Deus e a existência de Deus através da vida, da autorrevelação que veio na pessoa de Jesus Cristo. O livro de João, até é bom ler também, se você me permitir. No livro de João, no capítulo 1, quando você lê ali os versos de 1 a 3, deixa eu só encontrar aqui na Bíblia, que fala ali fala sobre o verbo, né? Fala: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas ali foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E o verso 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, essa foi a maior revelação de Deus, né, que veio na pessoa de Jesus Cristo. Muito bem, então temos aí uma revelação especial, não é? Uma revelação especial, e obviamente que assim como
todos os sistemas de estudo, sistemas pedagógicos, a gente sempre, inclusive na informação, no ato de fazer comunicação, fazer rádio, TV ou jornal impresso de alguma maneira, qualquer maneira que se possa fazer a informação, a comunicação, a gente sempre parte do geral para o específico, não é? Sempre do geral para os pormenores. Então, eu posso entender aí na sua colocação que Deus também, ao revelar-se, ao dar a conhecer o homem sobre a sua existência, sobre os seus planos de salvação para o ser humano, ele também parte do geral para o específico. O geral é aquela parte mais introdutória e que não contém todas as informações, obviamente, mas você vai esmiuçando para chegar no específico. Então, pelo que eu entendi, Deus pode ter uma revelação especial ou específica através da Bíblia e através da qual os profetas falaram no passado, e Jesus Cristo, no dia de Paulo, quando ele diz, ultimamente Deus tem se revelado através de Jesus Cristo, então ele está se referindo aí, professor, às Escrituras Sagradas, à Bíblia também? Ele está se referindo à Bíblia quando ele diz que Deus se revela através dos profetas e através do Filho. Para nós hoje, ele estaria ensejando aí a compreensão de que Deus se revela de modo especial também através da Bíblia, a Bíblia Sagrada? Sim, Deus ele se revela através da Bíblia. E hoje, como nós temos em nossas mãos a palavra, a Bíblia, ele se revela, se revela através da Bíblia conosco. E é até interessante quando nós vamos falar sobre revelação, que há uma diferença aí. A questão da revelação é a que Deus traz, que é a revelação geral, que é a revelação, né, especial, que é na pessoa de Jesus Cristo. Também tem a questão da inspiração das Escrituras, né? Fica até uma pergunta: o que é inspiração, né? O que é inspiração? Ela é um processo pelo qual Deus comunica a sua verdade eterna. Então esse é o significado do que é a interpretação. É um processo pelo qual, né, Deus ele se comunica ali, ou ele comunica a sua verdade eterna para conosco. Muito bem. Então as Escrituras Sagradas nos revelam a preocupação de Deus em se revelar para o homem de maneira mais direta, já que o livro da natureza infelizmente está corrompido. Mas assim, professor, a Bíblia tem um ponto central, tem um objetivo específico. Por que, portanto, então essa preocupação de Deus dar a revelação ao longo da história bíblica, ao longo da cronologia, as suas profecias, enfim, há um ponto focal nas Escrituras, tem um ponto central? Quem é o personagem? Será que existe o personagem central? Eu lembro que a própria Homília de Homero já tem um personagem central. As novelas de Shakespeare, os filmes hollywoodianos, enfim, tem um personagem central. Os filmes de super-heróis, ali tem o seu personagem central. Você tem um super-herói favorito, professor? Não? É Jesus. Amém, Jesus. É que quando eu era mais assim, criança, né, eu ficava observando ali o super-homem, né? Ali a sua força ali, então eu admirava. Mas quando o tempo passando, a gente vai e acaba que descobre um super-herói que deu a vida, né, por nós aí e derramou o seu sangue, que é Jesus Cristo. A pergunta era se na Bíblia tem também esse super-herói, esse personagem central. Tem alguém ali centralizado, né? Sim. O que a Bíblia fala sobre? A Bíblia fala a respeito disso. A Bíblia tem sim um personagem central, né, que é o centro de toda a Bíblia, a pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus ele é o centro da Bíblia, de toda a Escritura. Quando você assiste qualquer programa aí, como o Garotinho acabou aqui nos falando, com respeito a filmes, novelas, seriados, tudo ali tem um personagem central ali. Às vezes é o mocinho da história, né? A Bíblia ela também tem um ponto central, né? E esse ponto central é Jesus. Então a Bíblia ela expõe a humanidade e revela a Deus, né? Ela expõe a condição humana e revela a solução divina. Os seres humanos eles são mostrados como perdidos, separados de Deus, enquanto Jesus é apresentado como aquele, né, que localiza o perdido e o traz de volta. Quando a gente vai ali para o livro de Gênesis, ali no capítulo 1, 2 e o capítulo 3 especialmente, a gente vê ali Deus ele criando, e ele passa 6 dias criando todo o universo. Quando ele cria tudo, agora no 6º dia ele cria o homem e a mulher, cria Adão e Eva. Depois deles criados ali, no 7º dia eles acabam aqui descansando ali. Deus, eu creio que ali com Adão andando ali no paraíso, no jardim do Éden, conversando, né? E Adão teve o contato direto ali com Deus.
Mas logo mais entra outro personagem que é a serpente, logicamente ali sendo usada por Satanás, acaba que induzindo Eva peca, Adão peca, e agora abre um abismo entre o céu e a terra. Agora o homem não se comunica mais ali pessoalmente, de forma pessoal ali com Deus. O pecado, ele traz o medo, ele carreta o medo na raça humana. Para você ter uma ideia, quando Deus chegava ali no jardim do Éden, era uma alegria para Adão e Eva recebê-lo. Eu creio que junto com os anjos ali, eles ficavam ali na presença do Senhor. Mas quando o pecado entra, que ele desobedece à ordem de Deus, eles acaba que quando Deus chega no jardim, ele se esconde ali de trás de uma árvore. O que acontece? Como ali houve aquela interrupção ali, Deus teria que ter este plano, como agora Deus ia se comunicar. Então, nos primeiros períodos ali da raça humana, Deus ele se comunicava de forma audível ali através dos anjos. Você pode observar ali que anjos aparecem para Abraão, conversa ali com outros personagens bíblicos. Com o tempo que o homem foi se distanciando devido à iniquidade, devido a cada dia a humanidade ficando ali mais corrupta, houve a necessidade do livro escrito, que houve no Antigo Testamento, mas sempre, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o personagem central da Bíblia é Jesus, né? O personagem central. E a cruz, aliás, quando você olha o Antigo Testamento, ele é o Messias, né? Todo um rito ali do santuário, o Redentor do mundo. Já no Novo Testamento, ele é revelado como Jesus Cristo, o Salvador. Então a cruz, ela representa o mais central de todos os pontos focalizados pela Escritura, pois ela fez convergir, né, para o mesmo local o inominável maldade humana e a incomparável bondade do amor de Deus. Então a cruz, ela revela também um Deus que permite que seu Filho único, né, fosse morto pelo pecado da humanidade. Aí tem que ter uma pergunta, né, para os nossos ouvintes aí. Que sacrifício, né? Poderia existir maior sacrifício ou mais abrangente demonstração de amor do que essa? Muito bem, professor. Bom, vou responder para nós aqui então. A Bíblia, portanto, conforme o professor está dizendo para nós, ela tem um personagem central que é Jesus Cristo, né? Eu lembro que um professor meu da faculdade fez toda uma explanação ali sobre uma passagem bíblica que é Gênesis 3,15, não é? E já baseado nesses primeiros capítulos da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, dizia-nos de fato que Jesus, ele foi o personagem central. Ele fez uma descrição belíssima de Jesus assim por todos os livros da Bíblia, né? O que Jesus era no livro do Gênesis, depois no livro do Êxodo como o libertador, depois no livro de Levi e assim por diante. Em cada livro da Bíblia, Jesus era um personagem com um título, com uma função específica, passando pelo livro dos Salmos, pelos Cantares, pelos Provérbios e pelos profetas, todos eles ali. Em Daniel, ele sendo o quarto homem na fornalha, e logo depois em Jeremias, em Malaquias, e depois no Novo Testamento inteiro, até no Apocalipse, aquele que volta para nos salvar. Muito bonito isso, né? É muito lindo. Até um ponto interessante que eu gostaria de focalizar aqui com os nossos queridos ouvintes é o seguinte, que hoje a gente acaba que tendo algumas pessoas, eu creio que de forma aí não compreendendo bem as escrituras, acaba se equivocando com respeito à graça, né? Muitas pessoas dizem que a graça está só apenas no Novo Testamento, mas longe disso. Jesus, ele está em toda a Bíblia, né? Ali ele é o ponto central das escrituras. Efetivamente, ele é o ponto central da Bíblia, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele ocupa a posição central de todo o drama cósmico. Então a gente vê a graça, a pessoa de Jesus em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Então quando alguém falar para você, queridos ouvintes, não, a graça é apenas no Novo Testamento. Não, a graça está em toda a Bíblia.
dos primeiros versos da Bíblia até os últimos versos da Bíblia. O próprio Noé, quando a Bíblia conta a sua história, diz a história de Noé achou graça, né, professor? Diante de Deus. E tem muitas pessoas que pensam assim, não, quando Noé achou graça, ele estava sorrindo da cara de Deus. Algumas pessoas pensam assim. Eu pensei assim, quando eu, pela primeira vez, eu li esse texto, Noé achou graça diante de Deus. Eu fiquei assim, mas será se ele estava sorrindo de alguma coisa de Deus? O que isso quer dizer? Então, obviamente, ali estava mostrando a graça do amor de Deus pelo fato de Deus ter demonstrado um meio de escape ali para as pessoas salvar a sua família. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas aceitaram. Aliás, apenas a família de Noé, 8 pessoas entraram na arca e tiveram a sua vida salva. Muito bem, muito bem. Passando para a próxima problemática, para a próxima pergunta ou para o nosso próximo tópico, com respeito, professor, aí o tema da inspiração. Eu já quero, antes de fazer a pergunta, até lembrar os amigos ouvintes que estão aí nos ouvindo, estão nos acompanhando, você pode fazer a sua pergunta e a sua pergunta vai ser respondida aqui ao vivo, com respeito a esse tópico que estamos estudando. Qual que é a sua dúvida com respeito aí à Bíblia? Qual é a sua dúvida? Faça a pergunta e nós iremos, à medida do possível, tratar de respondê-la. Você pode fazer a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 984 18 90 93, também pela nossa fanpage lá no Facebook. Aliás, estamos transmitindo ao vivo lá pelo Facebook, hein? Você pode acompanhar ali a nossa fanpage, ali mesmo fazer a sua pergunta pelos comentários. Você pode marcar os seus amigos e também convido você a compartilhar o link, a compartilhar a transmissão nos grupos, também na sua timeline com seus amigos, para que mais pessoas possam ter também a oportunidade de estar entrando em contato com a Voz da Esperança e acompanhando o seu programa Assim Diz o Senhor, seu amigo de todas e companheiro das manhãs de segundas e terças-feiras, das 8 às 10 horas da manhã. Também você pode nos seguir ali pelo Instagram. Estamos com @WR Voz da Esperança. Siga ali o Instagram da Voz da Esperança. Também você pode seguir o professor Antônio Malha no Facebook, está como facebook.com.br/Antônio Malha, e você pode seguir o professor Garotinho Silva Brasil. Está no Facebook como facebook.com.br Garotinho Silva é o Xangô. E você pode estar então conectado e interligado conosco. Daqui a pouquinho vai tocar uma próxima canção, uma próxima música, que foi pedido da nossa amiga Ana, aqui de São Félix do Xingu, e ela pediu a música Artrio, e a música fala sobre Rude Cruz, e o professor acabou de nos dizer também que a cruz revela um Deus de amor, ok? Bom, mas a próxima pergunta, professor, diz respeito ao processo de inspiração da Bíblia. Bom, dizem que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Como podemos entender, portanto, que a Bíblia ela é inspirada por Deus? O que é inspiração? Aliás, por que a Bíblia ela é diferente do Alcorão, por exemplo? Por que ela é diferente do Livro dos Espíritos? Aí os cristãos vão dizer, porque a Bíblia é inspirada por Deus. Agora, a pergunta que eu faria para o senhor é: como que é esse processo de inspiração? Deus foi fazendo um ditado, ele inspirou as palavras ou ele inspirou o autor? Como podemos entender isso à luz da própria Bíblia, para que o ouvinte que esteja em casa possa também compreender aí o processo de inspiração de acordo com a Bíblia? Olha aí. Então, o processo da revelação divina, ela foi concedida ali por meio da inspiração de Deus. E como formou essa inspiração? Às vezes a gente acaba que interpretando a Bíblia de forma equivocada. Tem pessoas que acham contradições na Bíblia. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a forma do processo da inspiração, Deus ele inspirou ali os homens e não as suas palavras, né, foram inspiradas. Por exemplo, a inspiração ela não atua nas palavras do ser humano ou em suas expressões, mas na própria pessoa, que sob influência do Espírito Santo é dotada de pensamentos. Quando a gente vai ali no livro de 1 Pedro 1:29, diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então Deus, ele inspirava a mente humana, e ali, de acordo com a sua cultura, o seu nível de conhecimento, as pessoas acabavam que escrevendo nas suas próprias palavras, né? Então a Bíblia, ela no seu processo de inspiração, Deus ele acaba que ali inspirando algumas pessoas. Alguns eram reis, outros médicos, né? E várias outras pessoas. Até a gente vai comentar um pouquinho com respeito a isso,
que foi cerca ali de 40 pessoas. Observe o paralelo que existe ali entre Jesus foi carne e a Bíblia. Então Jesus é Deus homem, o divino e o homem se tornaram um. Assim também a Bíblia, né? É o divino e o humano coabitados. Então quando você pega a Bíblia é divino-humana, né? Por quê? Quando houve o processo da encarnação de Jesus, ele se tornou divino-humano. A Bíblia também. A Bíblia, Deus inspirou a mente dos escritores, eles escrevem ali em suas palavras, né? Aí a Bíblia se torna divino-humano. É até interessante que quando a gente lê a Bíblia, eu ouvi um pregador uma vez falando o seguinte, que há uma parte na Bíblia que ela não é inspirada. Aí eu fiquei me perguntando, mas como? Será que é possível? Da Bíblia, os 10 mandamentos que está em Êxodo, capítulo 20, verso do 3 até o verso 17 ali, eu sou até meio assim, vou ser um pouco ousado até, garotinho, de dizer que aquilo ali, e vocês, queridos ouvintes, até me entendam, né? Quando eu falo que não é inspirado, não é pelo fato de que não é preciso desobedecer, não, é pelo fato que o próprio Deus, ele mesmo redigiu os 10 mandamentos e não utilizou ali a pessoa para assim o fazer. Então, quando uma pessoa falar para você, a Bíblia é apenas o Novo Testamento é inspirado, o Antigo Testamento já passou, não, longe disso. No livro de 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, né? Ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender. E Deus diz assim, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, num contexto mais geral, toda a Bíblia é inspirada por Deus. E só para você ficar mais, como é que eu poderia dizer? Para você ficar mais ciente do que nós estamos falando, a Bíblia, Deus, ele inspirou a mente humana, não as palavras. Ok, era nesse ponto que a gente queria chegar. Deus inspirou o que mesmo? A mente humana. Daí Deus não foi ditando. Claro, não foi ditando palavra por palavra, né, professor? Assim que cada autor, como o senhor colocou, ele escreveu. Obviamente com base no seu cabedal de conhecimento, usando as suas expressões idiomáticas que eram-lhe costumeiras, dada a sua cultura. Você não pode esperar o mesmo nível de palavra de alguém que era um rei como alguém que era um simples pescador, que não entendia de poesia, de métrica, né? Por outro lado, outros autores... Aliás, já pegando um gancho para encerrarmos esse bloco, já irmos depois para tocarmos aqui duas músicas, depois irmos para o último bloco. A última pergunta vai nessa direção. Você já colocou, já deu uma pincelada para nós aí, talvez só para esmiuçar um pouquinho mais, quem sabe, caso o ouvinte também tenha essa necessidade, vai na direção dos autores, dos escritores bíblicos. Bom, eu tenho ouvido algumas pessoas questionarem assim, bom, mas o livro dos Espíritas foi escrito por homens, bom, mas a Bíblia também foi, Pedro não era um homem, Pedro não era um anjo, por exemplo, né? Paulo foi um ser humano. Então a pergunta iria nessa direção, professor, sobre os autores da Bíblia, né? Por que nós podemos então chamá-los de santos? O que tinha esses homens de especial para que Deus os chamassem? E sendo homens que escreveram, não seria a Bíblia um livro meramente humano? Olha aí, Deus, ele no seu infinito amor, ele se revelou a nós da forma que nós poderíamos entender. Um ser finito, como nós somos finitos, jamais a gente vai compreender de fato um ser infinito. É por isso que no livro do livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, há coisas que são reveladas que nos pertencem. Agora tem coisas encobertas que não nos pertencem. Então, Deus, no seu sagrado conhecimento, ele chama cerca de 40 autores. E como nós podemos dar credibilidade à Bíblia, sendo que foi pessoas que a escreveram? Se você pega toda a Bíblia, que contém 66 livros, né? Se você lê ele de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar contradições. Houve cerca de 40 autores, aproximadamente, levou um período aí aproximadamente de 1.500 anos para ser escrita ou redigida. Você pega o primeiro autor, o primeiro escritor. O primeiro escritor foi Moisés. Moisés, ele escreveu ali o primeiro livro, de acordo com alguns historiadores, foi o livro de Jó. Aí você pega ali
é cerca do ano 1500 aproximadamente. Aí você vai até o último autor, o último escritor da Bíblia, que foi o apóstolo João. Agora João ali, de acordo com os historiadores, né, diz que o último livro a ser escrito foi o Evangelho de João. Aí você pega Moisés e João, um período diferente de 1500 anos. Aí você lê o que Moisés escreveu e o que João escreveu. Então ela não se contradiz, né? A Bíblia, ela é de fato, para ter todo esse amparo, ela é de fato inspirada. Por quê? Se eu contar uma história aqui pro garotinho, e se o garotinho tiver uma fila de 20 pessoas, eu conto uma história pro garotinho. Na mesma hora, quando chegar no final da última pessoa, no final da fila, chega lá, a história já vai estar diferente. Já vai haver uma contradição. Agora você pega cerca de 40 pessoas, entre delas médicos, pescadores, pessoas que trabalhavam em tendas, reis, né? Agora você pega todos esses em um período aí de 1500 anos. Por exemplo, Moisés, ele não viu Salomão. Salomão, ele não viu Pedro, né? Então você vê aí, pega esses escritores, os seus livros ali, agora você junta todos eles, agora você começa a estudar. Então não há nenhuma contradição. Então o homem é falível, mas Deus não. Por quê? É por isso que nós confiamos na Bíblia, porque ela não há nenhuma contradição. Agora, quando você pega outros livros de outros autores, você percebe uma contradição entre eles. Muito bem. Então a Bíblia, ela é sinérgica, né, senhor professor? Muito bem. Foi explicado para nós, então, hein, amigos ouvintes, o processo de inspiração da Bíblia, porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus e também daí de como Deus foi quem usou aí os escritores bíblicos e os orientou de modo que não há contradição na Bíblia. Já o professor se antecipando aqui ao seu questionamento aí em casa, não é? Deus foi quem inspirou. Agora vai tocar pra gente aqui, a pedido do nosso amigo Berg, a música do Artrio, a música Rude Cruz. E na sequência vai cantar pra gente, a pedido da Daniele Araújo. Ela pediu pra gente aqui a canção Eu Fui Chamado, com a Tatiana Costa. Agora fique, portanto, com o Artrio e na sequência a canção da nossa amiga Tatiane Costa, que vai cantar pra gente. São 9 horas e 30 minutos. Artrio, Rude Cruz. Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida.